Olha, agora nós vamos falar sobre os cuidados que você precisa ter quando for tratar uma ferida. E o principal, como prevenir para que aquela ferida que suja não evolua, né? Não se transforme num problema. Tem muita gente que acaba tendo membros, inclusive, amputados por conta da evolução das feridas. E muita gente, a gente não tem ideia do quanto tem de gente que precisa desse acompanhamento. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, nós recebemos agora aqui no nosso Antena Manhã o Dr. Islande Marcelino, que é enfermeiro dermatológico, especialista em feridas. Ele que vai trazer para a gente mais detalhes sobre esse assunto. Doutor Islande, seja muito bem-vindo. Obrigado por sua presença. Bom dia, Zabdias. Quero agradecer a oportunidade. Bom dia aos ouvintes, né, do Antena 7. E quero agradecer a Deus também por sempre abrir portas, né? Eu venho nesse propósito de vida, me descobri, e aí Deus só vem abençoando e abrindo portas. Quero agradecer primeiramente. A gente que agradece aqui a sua presença, doutor Islande. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho mais quais são os principais tipos de feridas, porque tem feridas diversas, né, com vários graus de... Você vai poder explicar melhor como é que funciona essa questão mais técnica, mas tem feridas que são mais fáceis de cicatrizar, tem algumas que demoram mais, algumas que evoluem, e como eu falei no início do programa, podem levar até a amputação de alguns membros, a depender da maneira como essa ferida se desenvolve, né? Quais são os principais tipos de feridas e como é que elas afetam a pele e os tecidos? Abdias, os tipos de ferida que a gente sempre encontra traumática, que é aquela ferida que vem no trauma, né? A pele sofre aquele trauma e vai surgir a ferida. Temos também a cirúrgica, que aí vem do centro cirúrgico, né? Não deixa de ser uma ferida. Temos a patológica, essa que são as perigosas, que leva aí essa amputação. E temos também a oncológica, né? Que é outro tipo de ferida, é outro tipo de tratamento. Sempre vem bem complicado, mas aí é onde chega a parte do especialista, né? A gente chegar com a intervenção correta. Agora, muita gente, alguns ficam em tratamento hospitalar, outros em home care, com a visita de um especialista, mas tem alguns tipos de feridas que a pessoa trata em casa mesmo, que não requer, digamos, uma atenção maior. Eu queria saber quais são os principais cuidados quando você tem uma ferida que você trata em casa, né? Quais são esses cuidados? É isso aí, ó. Ferida em casa. Primeiro passo é limpeza. Não existe cicatrização sem limpeza. E aí hoje a gente tem produtos, né, com mais eficácia. Temos produtos mais simples, como o próprio soro, como lavar com água e sabão. Eu não recomendo muito, mas em casa, se for uma lesão superficial, uma lesão traumática, como a gente falou aqui, de um pequeno corte, uma pequena escoriação. Você caiu de moto, arranhou, que é a virou uma ferida. Que é o arranhão. Pode ser uma limpeza ali com soro fisiológico, manteve a limpeza, fez a limpeza, tirou o que tinha tirado de sujeira, fechou com curativo, e aí esse é o melhor caminho. Chegou no processo de 20 dias, 30 dias, não viu o processo de cicatrização iniciar, e aí tem que buscar ajuda, tem que buscar um especialista. Isso. O que é mais comum da gente ver é utilizar, como você colocou, o soro fisiológico, gaze também, né? Isso, gaze. A ferida, tem gente que tampa ela com a gaze. Qual é o procedimento correto? Ela tem que ficar aberta mesmo, exposta, ou ela tem que ser coberta? Ela tem que ser coberta, né? Qualquer ferida? Qualquer ferida. Por quê? A pele é o nosso maior órgão e ela tem a proteção do nosso órgão, né, de dentro. A gente protege os órgãos ali. E aí, quando essa pele é rompida, abriu uma porta, certo? Abriu uma porta de entrada, então vai entrar micro-organismo ali, independente de qual for a ferida. Então, as bactérias, enfim, tudo que tiver no ar ali vai entrar. E vai prejudicar inclusive, o processo de cicatrização. Isso. Por falar em cicatrização, doutor Islande, como é que funciona esse processo, né? Quais são as fases pelas quais a pele passa até cicatrizar efetivamente? Porque é uma evolução, né? É um processo que existe ali. Como é que tecnicamente funcionam essas fases? Boa pergunta, viu? Boa pergunta.
Eu digo que é boa pergunta porque muitos colegas profissionais e até as pessoas que estão ali em casa, né, fazendo aquele tratamento básico, tem que entender que a cicatrização de uma pele existe esse processo, existe as fases. E aí a gente tem que entender cada uma, entender a necessidade daquela fase, daquela ferida, para poder a gente chegar na cicatrização. E aí a primeira fase que a gente tem é a de hemostasia. Hemostasia. Hemostasia, que é o estancamento do sangue. E aí ocorreu a lesão, sangrou. Essa fase ela é imediata, é a primeira. Termina com 5, 10 segundos, porque é a hora que a gente vem e faz o estancamento do sangue. E ao terminar o estancamento do sangue, a gente já pula para a fase 2, a segunda fase, que é a inflamatória. E aí essa é a fase mais complicada. Porque é nessa fase que a gente pode acelerar o processo inflamatório, que tem que existir. Tem gente que diz, não, está muito inflamada. Não, tem que existir o processo de inflamação. É onde os leucócitos vai limpar o tecido, é como se fosse uma construção. Ou seja, o processo de inflamação, que é bem traumático e difícil de vivenciar, é parte desse processo de cicatrização. Isso. E quando não se entende isso, você fica desesperado às vezes, né, doutor Slander? Vou dar um exemplozinho rápido. É como se fosse construir uma casa e eu comprei um terreno, mas o terreno está lá todo cheio de entulho. Aí eu tenho que ir lá limpar para poder fazer a base e construir. O processo inflamatório é mais ou menos isso. Entendi. A gente vai, ele mesmo sozinho vai fazer o processo de limpeza para vir os novos tecidos, novas construção de vaso e a nova pele. Excelente. Então, depois desse processo da inflamação. Isso. Aí vamos para a terceira fase, que a gente chama de proliferativa. E é lá nela que a gente vai sair da inflamatória, vai ter construção de novos vasos, vai ter o epitélio. E aí a gente chama até de angiogênese, que é a construção dos vasos. Os vasos sanguíneos começam a construir, começa a vir um fluxo sanguíneo dentro daquele local. E aí começa a vir os nutrientes e vir o oxigênio, que é para o tecido se regenerar. E aí onde é que a cicatrização acontece na sua excelência? Aí a gente dá um pulinho para a quarta fase, que é a de remodelação. E aí onde vem o colágeno da pele. E aí ele vai vir para a última camada da pele, vai fazer o fechamento, vai fazer as camadinhas, vai deixar aquilo tudo remodelado com a pele igual. Umas fica mais escura, outra fica com a cor normal da pele, vai depender de cada pessoa. Vai depender de cada organismo. Isso. Inclusive, essa questão de dizer assim, vai depender de cada organismo, a gente sabe que muito desse processo vem do especialista que entende a dinâmica de cada situação específica, é como na advocacia, cada caso é um caso, é como a ferida não é a mesma igual para cada pessoa. É o primeiro ponto que eu quero trazer. Mas já que não é igual para qualquer pessoa, doutor Slander, existe uma forma de fazer com que a cicatrização ela possa ter esse rito que você citou. O que é que interfere nesse processo? O paciente ele é parte fundamental desse processo, porque se ele não seguir aquilo que é determinado por quem está cuidando ali, pelo especialista, as coisas não vão acontecer. Na sua experiência, o trabalho que você realiza, quais são os principais fatores que interferem na cicatrização e partem do paciente? Você falou uma coisa aí que é bem importante, Abdias. O paciente ser colaborativo. Eu já cheguei a fechar um tratamento e o paciente não cumpre ali as recomendações, né? E aí eu chego e cancelo o tratamento. Porque eu sempre digo, é 50% meu, 50% do paciente. Eu posso vir com meus conhecimentos, eu venho com a minha tecnologia, mas se o paciente não seguir as orientações, não adianta de nada, não chega na cicatrização. Quando você vai fazer o diagnóstico e analisar a situação, quando você vai analisar lá, você deixa claro isso para o paciente, olha, preciso da sua colaboração. Com certeza. Esse é o primeiro ponto que eu tento deixar bem claro lá para ele. Por quê? Porque ele deposita toda a confiança em mim. Eu já peguei paciente com 7 anos de ferida. 7 anos de ferida? Meu Deus do céu.
chorando todo dia e toda noite. É um tormento realmente, imagina, 7 anos. E quando eu chego, deposito ali toda confiança, todo crédito no profissional, porém, eu dependo dele. Sim. E aí, se não tiver essa parceria, eu toco muito nessa tecla. Se não tiver essa parceria, a gente não chega não, na cicatrização não. E aí, voltando lá à sua pergunta, os fatores, existem os fatores que são internos, né? E o externo. O exemplo, o interno, uma diabetes mellitus tipo 2, é um fator que retarda uma cicatrização. Ela descompensada, ela vai retardar. Um fator interno lá, o externo, né, na ferida, é uma bactéria. A gente chama de uma carga microbiana em excesso naquela lesão. E às vezes, Abdia, vou dar aqui um toque, sempre falo, e às vezes aquela infecção lá, aquela carga microbiana está só no local. E eu já vi muitos profissionais entrar com antibiótico venoso e não resolver porque está no local. Está no local. Então tem que ser um tratamento local. A gente chama de infecção tópica. E tem a sistemática, que é no sistema, e tem a tópica. A gente tem que ter esse entendimento de quando está no sistema, de quando está só na lesão. Como é que identifica isso? Como é que faz para saber exame? Isso, hoje a gente tem um exame normal, para a gente vai ver os leucócitos, se está aumentado. Leucócito aumentado, infecção sistemática. Ou a febre. A febre é um sinal. Um outro sinal. É outro sinal. Você está ali com a lesão e aí o paciente tem dor, infectada, daqui a pouco febre. Aí, sinal que a infecção já foi para o sistema. Excelente. Agora, você citou agora há pouco, doutor Islândia, a questão das feridas crônicas, como, por exemplo, a pacientes diabéticos, tem as úlceras também. Esses tipos de feridas exigem cuidados especiais? Como é que elas são tratadas? Por exemplo, é preciso fazer a compensação, controle da diabetes por um período? O paciente precisa ser ainda mais colaborativo nesses casos? Abdias, o paciente que apresenta uma comorbidade como diabetes, pressão alta, né, a hipertensão, ele vai precisar sim, vai precisar. Tem momento do meu tratamento que eu chamo colegas profissionais, como nutricionista, como psicólogo, porque existem os fatores, como você falou lá no começo, que o fator social, o fator psicológico, o fator nutricional, tudo vai influenciar. E muito, viu? E muito. A gente tem, para casos específicos hoje, curativos modernos, né? Tecnologicamente mais bem evoluídos para o tratamento de feridas. Quais são as principais inovações nessa área e como é que esses processos, porque existem equipamentos, você inclusive trabalha com equipamentos bem modernos. Que equipamentos são esses que têm ajudado nesse processo? Hoje o mercado tem vários, né? Eu utilizo muito a laser terapia. A laser terapia hoje ela é uma realidade. A laser é vida hoje. Laser terapia. Laser terapia é um aparelho de laser que a gente vai injetar alguma quantidade de joules de energia na célula, onde faz com que a mitocôndria da célula reative e faça o trabalho dobrado ali. Uhum. Acelere mesmo o seu trabalho, a sua potência ali. E aí eu tenho vários resultados com isso. Hoje temos no mercado produtos de limpeza. Hoje eu não uso soro, Abdias. Não usa soro? Não uso soro. O que é que substitui o soro? Hoje eu uso solução de PHMB, que é um produto que faz a limpeza. Ele já faz a limpeza e já deixa o ambiente pronto para não ter a infecção, para não as bactérias se proliferar ali dentro. Eu estou vendo aqui, inclusive, no seu Instagram, não sei se é esse equipamento exatamente, é tipo um líquido azul que você está aplicando aqui nesse paciente, que você até pediu para colocar ali na tela para a gente. Isso. Esse aqui é um exemplo disso, não? Só que esse aí é um tipo de... A laser terapia, ela tem várias funções. Nesse caso aí é a função de PDT, que a gente chama, que é usando um azul de metilênio dentro da ferida,
com a carga máxima do laser, eu vou eliminar toda a bactéria que estiver dentro da ferida. Tudo é tecnologia. Tudo é tecnologia. E aí eu posso também usar, sem esse produto azul, o laser direto no tecido da pele, estimulando que ele cresça, que ele faça o processo, que ele acelere o processo de cicatrização. Excelente. A gente vai, inclusive, colocar na tela ali, não é uma imagem que seja... Acho que não precisa nem borrar exatamente, porque está mostrando ali o procedimento, né, com esse líquido aí. Como é que é o nome desse líquido? Azul de metilênio. Azul de metilênio. Isso. Que caso foi esse aí? Só para a gente entender um pouquinho. Uma ferida grande essa aí. Esse caso aí foi uma lesão ulcerativa, que a gente chama, que a paciente teve problemas no retorno venoso. E essa ferida, nada mais, nada menos, tinha 10 anos. 10 anos. E aí, qual foi o resultado? O resultado, cicatrização. Cicatrização total. E aí, esse processo aí, Abdias, a gente encontra ela com a carga microbiana muito alta. E existem coberturas que eu posso colocar nela para combater essa bactéria. Mas como eu tenho laser, eu adianto com esse produto aí, com esse tipo de aplicação, que é o PDT, e aí eu vou eliminando as bactérias. Você poderia, doutor Islane, compartilhar com a gente algum caso que deu mais trabalho para você e que trouxe esse retorno? Porque imagina, você falou de um caso de 7 anos com a ferida cicatrizada, esse aí 10 anos com a ferida cicatrizada. Qual foi o caso mais desafiador para você? Abdias, são muitos, né? Todos são desafiadores. Todos são desafiadores. Cada um no seu contexto ali, né? Mas todos são muito desafiadores. Eu tenho um caso que foi assim, tantos que... Eu vou falar dois aqui rapidinho. Eu tenho um que a paciente me procura, ela está na porta do HGE, com encaminhamento de amputação. Já estava com encaminhamento para amputar. Perna? Pé. Pé diabético. E na porta do HGE, dentro do carro, todo mundo chorando, me liga e diz, tu atende minha mãe hoje? Atendo. Tô em Marcel, eu chego já aí. Serão às 5 da tarde, pode atender ela ainda naquele dia. E aí eu atendi, cheguei lá, o caminhamento na mão. E quando eu olho pro pé, eu disse, a gente recupera. Você bancou ali na hora, né? Na hora, recupero. Certo. Aí vem aquela fala, dependendo de mim e de você. 50% meu, 50% seu. Vai fazer isso aqui que eu vou determinar e deixa o resto comigo. Como é que foi o processo? Processo de 30 dias, eu indo na casa dessa paciente todos os dias, porque estava uma infecção. O diabético, ele desenvolve uma infecção, neuropatia, que... Estralar do dedo, meu amigo. Ela é uma evolução rápida demais. Muito rápida, que entra ali de tecido para adentro, chegando no osso, né, que a gente chama de osteomielite, e aí a amputação vai ocorrer. Então tem que ser rápido. E aí foi 30 dias de tratamento, usando muito laser terapia, que hoje é essencial. Entendendo as necessidades de cada fase, né? A necessidade da lesão. A cada vez que você tira um curativo, você olha e diz, tá precisando de quê aqui? Eu tenho que falar com ela tem que me dizer o que ela está precisando. E a ferida fala com a gente tem essa conexão. E 30 dias depois, eu entreguei o pé da senhora cicatrizado. Imagina, uma pessoa que estava pronta para ter o pé amputado. Passa 30 dias cuidando da ferida adequadamente e tem e aquele diagnóstico ali, você tinha ali um ultimato, né? Tava determinado já que ia amputar. Como é que essa senhora ficou depois? Imagino que extremamente grata, né, Islane? Grata. Até hoje, pode me ver. Revoltada, que queria voltar lá no médico. No médico que encaminhou. Mostrar a ela toma o caminhamento, meu pé tá aqui no lugar. E assim, gratidão, Abdias, é aquilo que eu lhe falei, esse é propósito de vida. Eu chego a me arrepio aqui, porque eu me descobri nessa área. Venho fazendo esse tipo de trabalho, gratificante, e graças a Deus só cresço. Até porque uma pessoa vai falando para outra e vai passando a informação de que esse cuidado é possível. Eu imagino que, sobretudo no serviço público, muita gente acaba tendo membros amputados onde daria para recuperar. Isso acontece? Acontece muito, muito. Às vezes,
uma amputação indevida ali, equivocada. Precipitada, né? Precipitada. Às vezes, se aquele paciente ali do SUS, se ele vai um pouquinho mais rápido naquele especialista, ou o diagnóstico for Precoce, imediato, né? Ali, vai ter a salvação. Mas os equipamentos que você citou, laser, esse líquido azul aí, de metileno e outros equipamentos, o poder público disponibiliza também ou é algo ainda restrito ao particular? É restrito ao particular. É restrito. Então por isso que é mais difícil. Eu conheci um município aqui que ele oferece algumas coberturas, que é aquela cobertura que passa 7 dias na ferida, que eu posso ter uma absorção da exudação da lesão mais rápido. Mas assim, coisas mais avançadas como o laser, como a aplicação dessa, como a gente tem o ozonioterapia, que é um aparelho que coloca ozônio dentro da lesão. Não tem. Mas eu encontrei uns 2 municípios aqui que estão começando a ver isso. A olhar com esse olhar de dar uma qualidade melhor aos pacientes. A gente vê muito feridas, às vezes, que ficam anos abertas, não cicatriza, não cura, por quê? Primeiro, não tem o procedimento adequado, né? Procedimento, digamos, como você falou, onde o especialista entende daquilo que efetivamente está sendo tratado, e por outro lado também tem muitas vezes que o próprio paciente não contribui, porque existem fatores psicológicos, fatores ligados à nutrição, que envolvem todo esse processo de cicatrização. Doutor Islândio, nosso tempo acabou. Para finalizar, deixou o seu telefone para contato, para quem quiser obter mais informações. Tem um Instagram também. O Instagram já vou trazer para você aqui, estou com ele aberto. Tem depoimentos, tem dicas também. Dr.Islande, Islande com Y no final, que é o Islande, conhecido como Dandy. Mais de 500 pacientes já atendidos. É realmente uma referência no local. Tem os feedbacks aqui, tem perguntas também, um Instagram, inclusive, bem organizado. Você pode acessar lá, Dr.Islande. E o telefone para contato? O telefone é 9331-2652. Anota aí, Nicolas, 99331 2652. Vou deixar aqui na tela aí uma última mensagem sua para quem está, talvez, buscando esse tipo de atendimento nesse momento, está nos ouvindo, nos acompanhando. Como é que faz para ter esse primeiro contato com você? Abdias, esse primeiro contato, geralmente eu recebo muito boca a boca, né? Que é excelente esse trabalho. E o pessoal vai muito lá no Instagram, na bio lá tem um número, tem um link, só é acessar. Eu queria deixar aqui, Abdias, uma reflexãozinha para todos nós, seres humanos, né? Profissionais e paciente que passa por esse processo, que é muito doloroso. O paciente sofre. Tem aí, como a Abdias falou, tem alguns relatos de paciente aí no Instagram, que é surreal. Tratar de ferida, ele vai muito além do que trocar um simples curativo, Abdias. E nosso sistema SUS e a população em si, ela só visa a troca do curativo. Vou lá, troquei, limpou, botou outro. Não é isso, cara. Cada ferida tem uma causa. E se tu não resolver a causa, vai ter danos. Rapidinho, eu tive uma paciente que a ferida dela era bem pequenininha, no membro inferior, e quando eu cheguei lá que eu faço a avaliação, a paciente tem obstrução arterial. Ocorreu a ferida por conta dessa obstrução arterial. E ela não sabia. E ela não sabe. Ela não andava porque as pernas doíam muito, sentia muitas dores nas pernas, e o batimento cardíaco muito fraco. E aí eu cheguei para o familiar dela, os filhos, falei, não vou atender sua mãe, não vou iniciar o tratamento, hoje é a avaliação, não vou iniciar o tratamento porque eu quero que você leve a sua mãe nesse médico aqui, vascular. Eu tenho um vascular amigo que a gente faz muita parceria. E resumindo, o familiar não levou. 3 dias depois, a mãe infartou. Deu entrada no hospital regional e foi a óbito.
Aí você me disse, foi a ferida? Não foi a ferida em si, mas a ferida deu todos os sinais pra gente correr e resolver o problema. E aí veio a óbito, aquela dor, mas assim, a ferida dá um sinal, a ferida tem o porquê ela surgiu dali. E aí tem que ter esse cuidado. Pois é. Então, para você entender um pouco sobre essa situação e fazer um diagnóstico específico do seu caso, se você está passando por isso, telefone para contato 99331-2652. Doutor Islande, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. A entrevista com o Dr. Islande Marcelino vai estar disponível daqui a pouquinho no nosso site, redeantena7.com.br, e também no nosso canal no YouTube.